Muito bem, amigo ligado aqui na programação da TVT e também você que nos assiste pelo canal 3 da NET em São José dos Campos. Esse é o nosso terceiro bloco, o programa Brasil Consciência, com muita informação para você. Bom, nós vimos aí nos blocos anteriores todo o avanço que o Programa Espacial Brasileiro, a produção de satélites, trouxe para o nosso instituto, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas não só para os órgãos públicos importa a corrida espacial. A indústria brasileira também cria tecnologia e empregos com o programa. Nós vamos conhecer agora a Cenic, uma dessas empresas que participa ativamente do Programa Espacial Brasileiro. Ela fica em São José dos Campos e você assiste agora. A Cenic Engenharia é uma empresa brasileira que funciona em São José dos Campos e é especializada no desenvolvimento de componentes mecânicos e estruturais avançados. A empresa também atua no setor de petróleo, mas tem longo histórico de contribuições ao Programa Espacial Brasileiro. Entre os trabalhos desenvolvidos está a construção das estruturas para os satélites SCD-1 e SCD-2, primeiros equipamentos de coleta de dados construídos no país e que estão funcionando até hoje, 25 anos após o lançamento. Depois no satélite franco-brasileiro, que acabou não indo adiante, e quando saiu a concorrência para o satélite, para a PMM, que era uma plataforma multimissão, que já visava o satélite Amazônia 1, nós fomos então habilitados pela experiência pregressa que tínhamos, fomos habilitados a participar desse consórcio, nos responsabilizando pela área da estrutura. Segundo o empresário, a versatilidade da PMM foi o maior desafio para o desenvolvimento do projeto. É mais ou menos como você imaginar, você fazer a especificação de um carro que seja bom na cidade, e também possa rodar off-road. Como não se sabe exatamente qual vai ser a missão, não tem como saber qual vai ser o lançador. Como não se sabe qual é o lançador, aí pega-se um lançador típico norte-americano, um lançador típico europeu, um lançador típico ucraniano e monta-se o que nós chamamos de um envelope, né? Ele tem que atender a todo mundo, tem que suportar a todas as características. E esse foi um desafio bastante grande. A Cenic participou das duas fases de desenvolvimento do satélite Amazônia. Ela foi uma das empresas participantes do consórcio que trabalhou na plataforma multimissão a partir de 2001. A Cenic também venceu a concorrência posterior para o fornecimento da estrutura do satélite. A essência da estrutura do painel solar da PMM, que também foi desenvolvido por nós, é exatamente igual. Qual seja, um núcleo de colmeia de alumínio e uma folha de face em fibra de carbono. Quando a Amazônia entrar em órbita, a Cenic irá alcançar certificação internacional na área aeroespacial. Tanto a NASA quanto a ESA, eles têm uma tabelinha, tá? Que define exatamente o que estágio você se encontra, que estágio de maturação tecnológica você se encontra. Eles chamam de TRL, Technological Readiness Level. Então, quando você fala que você já desenvolveu uma estrutura e ela foi qualificada em solo, quer dizer, passou por todos os ensaios de qualificação e você já fabricou o modelo de voo, você é TRL 8. Tá? Quando você lançou e a tua estrutura, quer dizer, o teu subsistema já foi testado que ele está cumprindo a função dele em órbita, né? Então você tem a nota máxima, TRL 9. O reconhecimento abre novas oportunidades de negócio. O satélite geoestacionário brasileiro, que foi comprado da Thales Alenia Space, né? O SGDC-1, ele está, nós na época da contratação, que foi coordenada pela Visiona, nós fomos avaliados por alguns players que iam
participar da concorrência. Um deles foi a Thales Alenia, e nós somos a única empresa brasileira qualificada para fornecer, já na primeira unidade, alguns itens, né? Então, nós fornecemos alguns painéis que estão hoje equipando o SGDC-1. Apesar de toda a qualificação, a Cenig também tem sentido os problemas decorrentes da falta de encomendas do Programa Espacial Brasileiro. A gente tem, a parte boa é que os problemas que foram colocados, nós conseguimos uma resposta muito boa. Na área de estruturas, hoje nós estamos qualificados. E aí qual é a desgraça? A desgraça é que não tem continuidade, né? A China lança mais de um satélite por mês. Nós lançamos um por década, né? Então, essa é uma bela diferença. Legal, obrigado ao Francisco aí por ter aberto as portas da empresa dele para a gente poder conhecer bastante coisa legal lá dentro. Nós vamos fazer um programa especificamente sobre a indústria espacial brasileira, vamos colocar lá a Cenig e seus diversos projetos, inclusive os projetos de foguete que ela participa para a aeronáutica. Bom, Amaury, qual que é a importância para a indústria nacional do fomento, através do governo, de encomendas de satélites e de outras tecnologias? Sim, um dos pontos importantes do programa espacial, isso no mundo inteiro, nós temos insistido muito isso, é a política industrial. Você trabalha o governo junto com a indústria porque você quer que a tecnologia chegue até a indústria. Você viu o Adenilson mostrando aqueles subsistemas todos no LIT, uma quantidade imensa de equipamento. Cada um daqueles equipamentos foi desenvolvido numa indústria. E a indústria desenvolve o equipamento, com aquelas fases que eu expliquei, até chegar no modelo de voo, desenvolve o container, que tem que ser um container todo especial, vai mandar um equipamento desse lá para a base que vencer a licitação, e você desenvolve um equipamento de teste para cada um dos subsistemas, que nós chamamos de GSE. Então, quando você encaminha para o LIT, você encaminha os equipamentos, o GSE e o container. Aí eles estão ali na fase de teste de integração de todo aquele sistema. Então, o que acontece? A indústria brasileira participando de um programa espacial e satélite, que é um equipamento de alta sofisticação, ela ganha capacidade e você consegue que essa indústria tenha um upgrade. Nós chamamos isso de spin-off dentro da própria indústria. Quer dizer, a indústria, você trabalha em telecomunicações, depois de fazer telecomunicações de satélite, ela vai ter um panorama, vai ter um patamar internacional. No caso da Cenig, por exemplo, ela fez a estrutura do CIB, um satélite de 2 toneladas, totalmente no Brasil, certo? Então, atuando no setor aeroespacial, ela está já num outro patamar. E assim, todas essas indústrias. Essa é uma maneira moderna de fazer política industrial, em que você desenvolve a tecnologia já dentro da indústria. Nós temos recebido muitos elogios, até no governo brasileiro, desse tipo de política industrial. Você desenvolver toda a tecnologia no Instituto de Pesquisa e tentar transferir para a indústria, isso é algo que já foi abandonado há muito tempo. Você já desenvolve com a indústria participando para que essa tecnologia realmente entre na cadeia produtiva do país. A gente tem uma estimativa, Vitor, de que durante a década de 50, metade da população norte-americana, direta ou indiretamente, estava envolvida com o programa Apollo, 40, 50. Será que se a gente chegasse aí a 2% da população brasileira envolvida no nosso programa espacial brasileiro, o que a gente teria? Então, para você ver a importância do desenvolvimento tecnológico, né? O envolvimento da sociedade e o Estado atuando como protagonista, né? Alimentando essa política pública de desenvolvimento. Isso é o que a gente defende. Aliás, o Estado brasileiro ou qualquer outro Estado e qualquer outra nação, é fundamental, né? Não pode ser diminuída a presença dele, tem que ser sempre somada a presença dele e respeitada a presença dele. Os países mais desenvolvidos do mundo, todos eles investem em tecnologia de ponta. Não tenha dúvida, e o Estado é fundamental. Em todos eles o Estado é uma figura fundamental. O desenvolvimento junto com a indústria, como a Amaury acabou de falar, também é consequência, né? Desse aporte de recursos que o governo, através dos impostos, faz com a nossa sociedade. Né? Se a gente perder essa noção, nós perdemos protagonismo, perdemos tecnologia, perdemos a cidadania nossa aqui. Chegasse amanhã alguém e falasse, não, esse negócio é bobagem, a gente precisa lá investir na produção de soja, de
gado leiteiro em Goiás, e acabasse com o INPE, acabasse com os institutos militares, o Brasil teria alguma chance de se dar bem aí no futuro? Eu tenho, assim, eu falo para as pessoas olharem a nossa indústria automobilística, como é que está hoje, como é que foi no passado, ou mesmo o nosso parque aeronáutico, o protagonismo que tem a cidade em função disso, do que foi investido no passado pela criação do CTA, né, do ITA, né, e nesse desenvolvimento espacial. Né. Legal. Continuando, seguindo em frente aqui, nós já falamos a respeito de todo o desenvolvimento do satélite Amazônia 1, né? Ele é um projeto sobre a PMN, a plataforma multimissão, que agora já começa a ser estudado, uma tecnologia completamente nacional, já começa a ser estudada a possibilidade dessa plataforma ser envolvida em outros projetos. Nós temos também a família de satélites Cibers, que é desenvolvida pelo Brasil em parceria com a China, e possivelmente o Amazônia deverá, não o Amazônia, mas a PMM, a plataforma multimissão, deverá ser a base dos novos satélites Cibers 5 e 6. Essa história você confere em mais um VT. A filosofia que nós desenvolvemos aqui, os satélites, é um módulo de serviço e um módulo de carga útil. O módulo de serviço ele é responsável em manter o satélite em órbita. Então ele tem lá subsistemas de geração de energia, de controle de atitude de órbita, os computadores de bordo e outros. Os transponders para comunicação com a Terra. Já o módulo de carga útil é exatamente a carga útil que você está colocando no espaço. Exato. Se for um satélite óptico, são câmeras ópticas. Um satélite radar seria, então, um instrumento baseado na tecnologia radar, SAR. O que nós estamos propondo é utilizar a plataforma PMM, desenvolvida para o lançamento da missão Amazônia 1. A plataforma, na verdade, ela foi desenvolvida para chama PMM, a plataforma multimissão, para várias missões. A primeira é o satélite Amazônia, que vai ser lançado em 2020. Então, a proposta é utilizar essa mesma plataforma, fazer um reuso dessa plataforma de maneira de reduzir os custos de desenvolvimento do satélite. O Amazônia 1, a parte importante dele, que é totalmente baseado numa plataforma desenvolvida e projetada pelo INPE. Então, nós não estamos importando nada de nada, o conceito foi feito aqui, o desenvolvimento foi feito aqui. E essa plataforma, do jeito que ela é feita, ela tem possibilidade de ser aplicada para vários outros tipos de satélite com vários outros usos. Nós temos o objetivo no INPE que, aos poucos, consigamos passar essa plataforma para a indústria, porque, é claro, o INPE não vai ficar fazendo todos os satélites que o Brasil precisa. A ideia do INPE é fazer aquilo que esteja na ponta científico-tecnológica, fazer aquilo que só o INPE possa fazer e que outras empresas não possam. Mas aquilo que é dominado, que é corriqueiro, o INPE tem interesse de passar isso para a indústria. É necessário estimular a indústria nacional. E a plataforma PMM, que nós chamamos de plataforma multimissão, tem exatamente essa característica, que pode ser usada para várias diferentes aplicações. Por exemplo, no convênio que nós temos com a China, nós estamos exatamente no momento discutindo qual vão ser os satélites que iremos desenvolver conjuntamente nos próximos 10 anos. A primeira opção que tem, que inclusive parcialmente veio até dos chineses, é desenvolver um satélite do qual nós não dominamos a tecnologia, que é um satélite baseado em radar. O radar é muito importante porque ele permite o monitoramento, por exemplo, do deflorestamento na Amazônia, mesmo quando tenha nuvens. Esse tipo de satélite nós não sabemos fazer. Então nós propusemos aos chineses desenvolver conjuntamente um satélite desse tipo, mas usando a mesma plataforma que a Amazônia usa, um pouquinho modificada. E eles já aceitaram, aparentemente já aceitaram. Então essa é a importância, ter um desenvolvimento de algo que nós tenhamos domínio completo e feito aqui no país. Tá aí informação em primeira mão trazida aqui para vocês pelo nosso programa Brasil Consciência, a PMN, Plataforma Multimissão, em desenvolvimento há 15 anos, desde 2003,
lá no INPE, poderá ser a base para todos os nossos futuros satélites, inclusive aqueles que não fazem parte da família do Amazônia, os satélites feitos em parceria com a China, o satélite Sibras. Isso é uma mudança bastante significativa, porque hoje a estrutura do satélite também é feita no Brasil, mas ela é uma estrutura feita especificamente para o Sibras. A estrutura PMM, o Amaury vai explicar melhor para a gente, ela é uma estrutura que pode ser usada para vários satélites. Esse é o começo para o Brasil ser uma espécie de player mundial, produtor de satélites, chegar a algum país que não produz, encomendar com a gente entregar para ele? Sim, seria exatamente. A ideia da plataforma multimissão, quer dizer, como ele explicou, o satélite, você tem a carga útil, que é o equipamento que define a missão do satélite, mas você tem uma série de equipamentos que são básicos, é potência, telemetria, computador de bordo, supervisora, tudo mais. Então a PMM já tem isso aí pronto, e você coloca uma carga útil e define a missão. O que eles estão querendo definir com a China é colocar um radar de abertura sintética e fazer uma missão radar, usando a nossa plataforma. Quer dizer, isso então você tem um custo apenas recorrente, você não fica eternamente desenvolvendo, isso é muito bom. E poderíamos colocar como um player internacional, vai ser muito bom o fato da China ter aceito essa participação com o Brasil usando a nossa PMM. O que é um satélite radar? Como é que funciona isso? Ele funciona basicamente o seguinte, você tem realmente um radar que joga pulsos para a Terra e pega a reflexão, e com essa reflexão ele monta a imagem do solo. Ele enxerga de uma forma diferente, ele não enxerga por óptica, ele enxerga por pulso, como se fosse um morcego, por exemplo. Isso, ele joga pulsos eletromagnéticos, né, no solo, recebe a reflexão, não é? E consegue fazer o mapeamento do solo. E como ele disse, se você tiver nuvem, tiver chuva, você consegue passar através da nuvem. Ele tem um processamento bastante complicado, o radar de abertura sintética, porque aí você recebe todos esses pulsos e tem que compor uma imagem, você tem requisitos também de estabilidade e tal, mas é uma tecnologia bastante sofisticada que se usa no mundo, né? Hoje no mundo, o país que mais investe em radar de abertura sintética é o Canadá. O Canadá trabalha muito nessa área, isso aí complementa o imaginamento óptico, né? O morcego, como todo mundo sabe, não manda pulsos elétricos, ele manda pulsos, sinais sonoros, é o sonar dele, para poder enxergar. Vitor, vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu sou o novo presidente eleito do Brasil e você é o sujeito responsável por me convencer a investir em desenvolvimento tecnológico na construção de satélites e foguetes. O que você diria para mim como principal motivo para eu não fazer uma outra obra que eu acho que deveria ser feita? É muito simples. A gente vê assim, a importância de nós decidirmos sobre o que é nosso. Por exemplo, a nossa natureza, nosso território, né? O satélite, esse artefato, tem essa capacidade de nos trazer informações sobre essas coisas importantíssimas para a cidadania, né? É liberdade. É a gente poder decidir sobre a nossa cidadania, sobre a nossa vida, né? Basicamente. E o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Bom, seguindo adiante, agora com um assunto que não tem muito a ver com a nossa pauta de hoje, mas que envolve ciência e tecnologia, um fato curioso que aconteceu agora, no começo de outubro, dentro do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que chamou a atenção de todos os funcionários e de muita gente de fora do Instituto. Vamos acompanhar o que aconteceu. Tá aí as imagens captadas pelo celular de um dos servidores do INPE durante um exercício do Exército Brasileiro. Os soldados do 6º BIL, 6º Batalhão de Infantaria Leve de Caçapava, foi feito dentro do INPE sem nenhum aviso prévio. Esperamos que seja um exercício que tenha bastante utilidade prática para que o 6º BIL possa estar aí pronto para agir caso seja necessário. O que vocês pensam a respeito disso? Bom, eu acho que nós precisamos de funcionários, mas não desses.
Sim, eu tomei conhecimento, né? Me avisaram que isso havia acontecido. Eu achei que não, que era alguma brincadeira. Hoje estou na época da fake news, foi uma fake news grosseira, mas eu fui verificar e realmente tinha acontecido, né? Eu entrei no INPE ainda na época da ditadura militar, eu nunca tinha visto esse tipo de movimento de tropas dentro do INPE. Eu achei muito curioso, como você bem definiu, curioso, fiquei assustado. Por que isso e qual a razão desse tipo de movimento? Várias pessoas me perguntaram achando que eu tinha resposta, eu também não sei qual era o objetivo realmente desse treinamento, mas aí está a imagem que mostra o que aconteceu. Esse foi o Brasil Consciência de hoje. Nós falamos sobre o satélite Amazônia e esperamos ter contribuído com informações para que você possa conhecer melhor o Programa Espacial Brasileiro. A gente volta daqui a uma semana com um programa inédito para você. A gente se vê. Tchau!